Aqui no nosso item 1, ele fala: o Internet Explorer 8 introduziu novos recursos relacionados à segurança. Um deles diz respeito ao conceito de navegação em private. Na figura a seguir é ilustrada a barra de endereço do Internet Explorer com essa opção habilitada. Aí ele colocou aqui a imagem. Agora, com relação a esse recurso, é correto afirmar que a navegação em private... Então aqui é o seguinte, galera, ele quer saber o que você consegue utilizar nessa navegação em private. Na letra A ele fala: permite que se navegue apenas em sites seguros, via protocolo HTTPS. Aí lembrando que vai ser errado, né? Porque o que nós vimos aqui foi o seguinte, que utilizando essa navegação em private, o que acontece é que os dados, né, seja o histórico, seja o conteúdo que você acessa no site, no navegador, não vai ficar guardado na sua máquina, né? Então, navegação em private não é para você acessar site HTTPS, não. Agora na B. Faz que as senhas digitadas sejam enviadas pela internet de forma criptografada. Lembrando que também é errado, né? Na letra C. Descarta automaticamente as informações a respeito da navegação, cookies, histórico, etc., quando o navegador for fechado. Então, certinho, né? Então, lembrando que no primeiro momento que você está abrindo o site, o conteúdo fica salvo na máquina, por mais que seja navegação em private. Mas a diferença é que quando você fechar a janela, todo o seu histórico de navegação automaticamente será excluído, né? Então, letra C, correta. Vamos só visualizar então o erro das outras. Na letra D, ele fala que permite que se navegue apenas na intranet da rede corporativa. Também errado, né? Não é só para a intranet. Na letra E, leva toda a comunicação com a internet a ser protegida por meio de mecanismos de criptografia. Também errado, né? Então, realmente, aí a nossa resposta ficou letra C, né? Questão de número 2. É muito comum, durante a navegação na internet, o usuário deparar com sites que se utilizam de cookies, que são, na letra A, arquivos que alguns sites criam no seu próprio servidor, para armazenar as informações recolhidas sobre a visita do usuário ao site. Então aqui também vai ser erro, né? Até porque é o seguinte, ó, aqui na letra A ele fala que são arquivos que alguns sites criam no seu próprio servidor. Só que nós vimos aí que o cookie ele não é no servidor do site que você acessa, não. O cookie ele fica na sua máquina, né? Tanto que você tem a opção tanto de excluir cookie quanto de bloquear. Justamente que ele vai ficar na sua máquina. Então é errado a letra A. Na B. Arquivos de texto que alguns sites criam no computador do usuário para armazenar as informações recolhidas sobre a sua visita ao site. Tá? Então, este item aqui é um item certo, né? Porque realmente, o arquivo de cookie fica no computador do usuário. E quem armazena no computador do usuário é o site que você acessa, né? Então, vamos só visualizar o erro das outras. A letra C já começou errada, falando que é vírus, né? Na letra D, começou também errado, falando que é servidor de correio eletrônico. E nós vimos que é só um arquivo de texto. Na letra E, falou que são sistemas de segurança utilizados por sites seguros para garantir a privacidade do usuário. Tá? E lembrando que é errado. Por quê? Porque o cookie ele não garante privacidade, ao contrário, ele faz tirar a privacidade do usuário, né? Então, cookie é somente um arquivo de texto que tira essa privacidade porque guarda informações pessoais sobre o usuário. Então, nessa questão aqui, a correta vai ser a letra B, tá? B de bola. Agora, na questão de número 3. Aqui ele fala, ó, a fim de atribuir níveis de segurança às zonas da internet, tais como intranet local e sites restritos, entre outros, solicita-se que o Internet Explorer, versão 5 ou 6, seja configurado para tal. Uma das formas de realizar essa operação é por meio do acesso à janela. Então aqui, galera, ele quer saber qual é o caminho que você usa para fazer essa configuração de segurança. Tá? Configuração de segurança, sites restritos, sites confiáveis, né, intranet. Então essa que é a ideia. Qualquer item de prova que fala sobre a questão de configurar, tá? A configuração do Internet Explorer, o menu é sempre ferramentas, sempre. Então, ferramentas, o comando também é sempre opções da internet. Tá? Então, assim, por esse menu ferramentas, opções da internet, é lá que você consegue fazer configuração do navegador, né? Então, já sabendo que o menu é ferramentas
e o comando é opções da internet, aqui você ia ficar entre a letra A e a letra E. Porque nas duas falam menu ferramentas, opções da internet. Mas a correta aqui vai ser a letra A. Porque o nome da guia que você acessa lá dentro daquela caixa, é a guia segurança, né? E não guia propriedades, até porque não vai ter essa guia propriedades não. Então a resposta aqui vai ser a letra A. Letra A, item verdadeiro. Agora essa questão aqui de número 4. Considerando as configurações do Internet Explorer, mostradas na figura acima, assinale a opção correta. Tá, então essa figura aqui é a janela aqui do Opções da Internet, que é aquela do menu Ferramentas, né? Então essa que ele deixou ativada. Aqui abaixo ele fala que ao se clicar o botão, só que faltou o botão aqui, esse botão aqui, que ele queria colocar, era o botão de limpar histórico. Ele queria colocar esse botão aqui de limpar histórico. Só que nessa questão, ele estava falando que o limpar histórico, tá? Ao clicar no limpar histórico, a página inicial será excluída e encaminhada para a lixeira. E não, né? Tá? Então, limpar histórico, ele vai apenas limpar, né, os sites que você acessou, o endereço dos sites, né? Apenas isso. Na letra B, faltou também a imagem do botão, só que a imagem do botão aqui era essa imagem aqui de excluir cookies. Então a imagem que ele queria colocar ali era excluir cookie. Só que nessa área aqui de excluir cookie, ó, ia ficar assim, ó, com o botão excluir cookies, é possível excluir arquivos criados por sítios da web, que armazenam informações no computador, como as preferências do usuário ao visitar esses sítios. E aí o item é verdadeiro, tá? Porque realmente aqui ele vai excluir esses arquivos, né, acessados pelo usuário. Agora aqui na letra C. A opção, aí faltou também a opção, ele falou que permite configurar o computador de modo a aumentar a velocidade de acesso. Só que o botão que ele queria colocar aqui era esse ícone aqui de acessibilidade, ó, que aparece abaixo. Só que essa acessibilidade aqui é somente a questão de formatação, tá? Como que vai ser o formato. Vamos tentar visualizar aqui, ó. Mostrar aqui no navegador, vai ser o seguinte, ó. Vamos aqui, ó, menu ferramentas, opções da internet. Então aqui dentro desse ferramentas opções da internet, aqui nós temos essa opção de acessibilidade. Só que a acessibilidade aqui é para formatação, ó, ignorar cores, formatos do documento, né? Aumentar ou diminuir o layout. Então essa que vai ser a ideia aqui em acessibilidade. Voltando ao nosso item. Aqui agora na letra D. Por meio desse botão, aí novamente faltou o botão, pode-se traduzir textos do sítio do TRE, né, AP para o idioma selecionado. Aqui é o seguinte, ó, o botão que ele ia adicionar aqui é o botão chamado idiomas. Novamente vamos aqui no navegador, ó, tem a opção chamada idiomas. Ele fala que esse idioma é para traduzir o site que você está vendo, e não. Esse idiomas aqui, ó, é para você escolher a visualização, a preferência de idiomas que você quer fazer para os sites. Então, o site que for traduzir também em outro idioma, você pode indicar a preferência aqui dentro. Então, um exemplo, aqui o idioma está português Brasil. Então, vamos tentar aqui acessar um site.com. Colocar aqui, ó. Hotmail.com. Vamos pegar hotmail.com. Aí, aqui nesse momento, ó, o site hotmail.com, ele mostrou o site em português. Está aqui o site em português. Mas se você for lá no menu ferramentas, opções da internet, e mudar esse idioma, ó, vamos mudar aqui o idioma, escolher aqui, por exemplo, idioma alemão. Então, nesse momento, ó, o mesmo site hotmail.com, ele já pode ser visualizado em alemão. Ó, então, o mesmo site aqui agora, ó, ele já exibiu em outro idioma. Tá? Então, essa que vai ser a ideia sobre essa questão de idioma. Então, isso aqui não é para traduzir o site, não. Isso aqui é apenas para dar uma preferência para o idioma que você quer visualizar o site. Só que quem fez essa tradução não foi o seu programa, não. Quem fez essa tradução foi o próprio site. Tá? Então, o site que já disponibilizou nesse idioma aqui. Ó. Tá? É porque ele te dá uma ideia, naquele momento lá do item, ele está dando uma ideia que aquele lá vai traduzir qualquer site. Não é isso, não. Tá? Então, aquele recurso, esse recurso de idioma, né, é somente uma preferência sobre qual idioma que você quer visualizar, né?
Então, um exemplo aqui, ó, site globo.com. O Globo.com estamos visualizando em português, ó, mesmo o navegador estando lá para alemão. Por quê? Porque esse site aqui ele não está traduzido em alemão, ele está em português, né? Então acaba que você não conseguiu visualizar naquele outro idioma. Tá? Então, voltando aqui ao item, essa última letra aqui, ó. O botão, aí faltou novamente o botão, permite alterar o tipo, o tamanho e a cor da fonte da página. Só que esse item também é errado. Porque esse botão que ele queria colocar é esse botão chamado fontes. Então ele falou que permite alterar a cor, o tamanho e o tipo da fonte. E não, aqui ó, você vai alterar apenas o tipo da fonte. Então você pode escolher com qual fonte você quer dar preferência na visualização de sites. Ok? Então, essa que vai ser a função. Vamos para a próxima questão, questão 5. Nas transações com cartão de crédito, em que se utilizam navegadores na internet, para certificar-se de que as informações transmitidas estejam criptografadas e dificultem, né, o acesso de hackers, normalmente é preciso. Aí na letra A, verificar se o provedor de acesso possui certificado digital. Isso aqui é errado. Tá? Depois a gente vai comentar aí na parte de segurança da informação. Letra B. Observar se o endereço da página, onde está sendo feito o acesso, inicia-se com HTTPS. E isso é certo. Tá? Então você tem que ver se tem HTTPS, né? Então isso aqui é uma forma de indicar, visualizar, né, se a página é segura. Na letra C, vamos só ver o erro das outras, né? Na letra C ele fala solicitar uma senha para acesso do provedor. Na letra D, só utilizar computadores de uso público. E na letra E, utilizar navegador especialmente feito para transações de cartão de crédito. E esse navegador especialmente para cartão de crédito não tem, né? Tá? Então, essa que é a observação aqui nessas 5. Então, a 5 aqui, a correta é B de bola. Agora, na questão de número 6. Pegar aqui o item 1. Um cookie é um arquivo passível de ser armazenado no computador de um usuário, que pode conter informações utilizáveis por um website quando este for acessado pelo usuário. Até aqui certo, né? Aí continuando. O usuário deve ser cuidadoso ao aceitar um cookie, já que os navegadores da web não oferecem opções para excluí-lo. E esse item aqui é errado, né? Errado devido ao final. Ó. Ele falou que o usuário deve ser cuidadoso ao aceitar um cookie, já que os navegadores não oferecem opções para excluí-lo. É errado quando ele fala que não oferece opção para excluir, tá? Porque quando você vai excluir histórico, uma das opções que você tem é de excluir cookie, né? E no item 2, ele fala que Firewall é um programa que tem por objetivos proteger uma rede de computadores contra acessos e tráfego indesejados, proteger serviços e bloquear a passagem de conexões indesejáveis, como, por exemplo, as vindas da internet com o objetivo de acessar indevidamente dados corporativos ou pessoais. E aí o item certo, né? Porque lembrando aí que Firewall, o objetivo dele realmente é segurança, né? Tá? Então ele vai tentar fazer esse bloqueio das informações que você acessa. Pode ser tanto da internet, quanto também informações do computador, né? Bloquear um usuário para não abrir programas, bloquear um usuário para não instalar programa. Então tudo isso pode ser feito pelo Firewall. No item 3. Cookies são pequenos arquivos de texto usados para gravar as configurações de segurança criadas para determinado ambiente de rede, incluindo todas as proteções habilitadas para acesso do Internet Explorer. Tá? E o item é errado, né? Até porque o início ficou certo, ó, falando que era arquivo de texto. Mas lembrando que o cookie, ele guarda a configuração não é nem da rede e nem do Internet Explorer. Ele guarda recursos do usuário, né? Ele guarda são preferências do usuário e não da rede e nem do navegador. Então, errado aí o 3. E o 4. Se durante a navegação na intranet e posteriormente na internet, observa-se que algumas páginas, quando acessadas pela primeira vez, demoram mais para carregar que quando acessadas da segunda vez em diante. É correto inferir que parte ou total dos arquivos que compõem essas páginas podem ter sido armazenados após o primeiro acesso em uma pasta temporária. E esse item é certo, né? Então lembrando que na primeira vez até que demora mais, mas na segunda vez é mais rápido. Só que é mais rápido porque esse conteúdo já foi salvo anteriormente, né?
e o local é a pasta temporária. E no item 5, uma das principais preocupações com relação a ambientes eletrônicos, a segurança deve ser considerada sob diversos aspectos, como de conscientização dos usuários, regras e cuidados de acesso, uso, tráfego de dados em uma rede, além da utilização correta de softwares autorizados, que devem ser legalmente adquiridos. E o item é certo, né? Esses legalmente adquiridos, ele quis dizer programas originais. E no início ele falou que o usuário também é responsável pela segurança, né? Se conscientizando, né, do que ele acessa. E esse item é certo. Tá? Então não adianta você ter o melhor antivírus ou o melhor firewall, porque de qualquer maneira você pode ter problemas, né? Então o usuário também tem que saber o que ele acessa. Então é isso aí. Então o item certo, né? O item 5. Agora a questão de número 7. No item 1. O acesso seguro a um ambiente eletrônico deve ser feito por meio de firewall, que é um sistema que reconhece o nome e a senha do usuário. Elimina os vírus que podem estar na máquina, cliente e no servidor. E impede o envio de informações sem criptografia. E aí esse item é errado quando ele fala elimina vírus, né? Porque lembrando que o firewall, ele não consegue eliminar vírus. Ele consegue até bloquear acesso de vírus, ou bloquear uma ação de vírus, né? Mas eliminar vírus, quando fala detectar ou remover vírus, isso é função para o antivírus, né? E não firewall. No item 2, observando essa figura, é correto afirmar que a página é segura, uma vez que esse símbolo é apresentado. Então ele falou que a página é segura uma vez que esse símbolo é apresentado. Questão errada é que esse símbolo não tem nada a ver com segurança, né? Esse símbolo é apenas para indicar Bluetooth. Ok? Então apenas Bluetooth. E no item 3, as intranets, por serem redes com acesso restrito aos usuários de empresas, não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na internet, como o TCP/IP. E aí lembrando que vai ser errado, né? É errado que a intranet utilizam também os mesmos protocolos que a internet, né? Então, não são outros protocolos, então são os mesmos protocolos. Então, errado isso aqui. E no item 4, o firewall é indicado para filtrar o acesso de determinado computador ou rede de computadores, por meio da atribuição de regras específicas, que podem negar o acesso de usuários não autorizados, assim como de vírus e outras ameaças ao ambiente computacional. E esse item é correto. Tá correto porque assim, ó, o firewall ele não sabe o que é vírus, mas ele consegue bloquear acesso de vírus, né? Ou negar acesso. Então, nesse momento, isso assim como, está concordando com negar acesso, né? Então, seria assim como negar acesso de vírus e outras ameaças. Então, lembrando que o errado aqui é ele falar que o firewall detecta ou remove vírus, né? Mas, nesse caso aqui, o item é certo. Porque ele não falou detectar ou remover, falou bloquear acesso. E no item 5, no Internet Explorer, o acesso a páginas em HTML é feito por meio, né, do protocolo HTTP. E até aqui certo, né? Tá? Então lembrando que HTML, quando fala em HTML ou XML, tá? HTML ou XML pode ser tratado tanto como uma extensão de arquivo, porque na hora de salvar o arquivo tem essa opção, quanto também ele pode ser tratado como uma linguagem, né? Tá? Uma linguagem de programação. Mas nesse momento aqui certo, né? Porque seria o site. Então no início ele fala que no Internet Explorer 7, o acesso à página HTML é feito por meio do protocolo HTTP. O nome da página, por exemplo, http://cs.nb.br, deve ser obrigatoriamente digitado no campo endereço para que o sistema identifique o protocolo de serviço em uso. E nesse momento aqui é errado, né? Por quê? Porque o protocolo ele não é obrigatoriamente digitado. Por mais que você não faça a digitação, né? Por mais que você não faça a digitação, ele vai acabar aparecendo, né? Então ele não vai ser obrigatoriamente digitado. Próxima questão aqui. Para especificar como o servidor deve enviar informações de página web para o cliente, a internet utiliza o protocolo de comunicação HTTP, enquanto a intranet utiliza HTTPS. Tá? Isso aqui nós vamos comentar a parte de protocolos, que é um item errado. Porque tanto na internet quanto na intranet podem ser utilizados tanto HTTP quanto HTTPS, né?
Então, o mesmo protocolo da internet vai ser também um protocolo da intranet. E no item 2, a sigla FTP designa um protocolo que pode ser usado para transferência de dados na internet. E é o item certo, né? Porque lembrando que o FTP é para transferência de arquivos. No 3, as intranets são redes que funcionam por meio de protocolos exclusivos, diferentes daqueles usados na internet, sendo sua aplicação o armazenamento na internet de conteúdos sigilosos a apenas usuários autorizados por meio de senhas. Já ficou errado aqui no início, né? Quando ele fala que intranets funcionam através de protocolos exclusivos, diferentes dos usados na internet, né? E lembrando que são os mesmos protocolos. Item 4. Internet Explorer, Firefox e Chrome são navegadores. Então, verdadeiro, né? Internet Explorer da Microsoft, Firefox Mozilla e Chrome Google, né? Então, cada um tem a sua instituição. E nesse item 5, a ferramenta de navegação em private do Internet Explorer proporciona anonimato ao usuário na internet, impedindo que os sítios por ele visitados o identifiquem por meio de seu endereço na web, e que sejam gravadas no computador utilizado na navegação informações acerca dos sítios visitados. Nesse item aqui, o final até que ficou certo. O final, porque a navegação, né, esse navegação em private, ele não quer que os dados da sua sessão de navegação fiquem guardados. Só que é errado quando ele fala que proporciona anonimato ao usuário na internet, né, impedindo que os sites não o identifiquem. Então isso é errado. Então navegação em private não é para você ficar oculto na internet não, para você ficar anônimo não. Então essa navegação em private é somente para indicar que aquele conteúdo não vai ficar guardado, tá, dentro da sua máquina, né? Não vai ficar guardado no histórico e nem em pasta temporária. Então, seguindo aqui. O Mozilla Firefox e o Google Chrome permitem adicionar complementos ao navegador, acrescentando funcionalidades para os usuários, diferentemente do Windows Internet Explorer, que não disponibiliza esse tipo de recurso. Só que lembrando que complemento pode ser utilizado tanto no Firefox, quanto no Chrome, quanto também no Internet Explorer, né? Então não existe nenhum navegador que não precisa de nenhum complemento não. Que é quando ele fala lá em plugin ou codec, né? Então plugin ou codec. Então plugin ou codec então, pode ser utilizado em qualquer navegador, tá? E no item 2, o Mozilla Firefox é um navegador de páginas da internet que possui um mecanismo de atualização automática gratuita de novas versões, que funciona em conjunto com as atualizações do Internet Explorer 8. E aí esse item é errado, né? Porque assim, ó, até versões até que tá certo. Mas o Mozilla Firefox e o Internet Explorer são concorrentes. E se são concorrentes, a atualização não é em conjunto, né? Então quando um atualiza, não quer dizer que o outro vai atualizar não. Então as atualizações são independentes. No item 3, os navegadores utilizados para navegação em páginas web podem ser de origem comercial ou gratuita. Destacando-se pela sua facilidade de uso e instalação, o Mozilla, o Opera, Thunderbird e Outlook. Só que vai ser errado aqui nos dois últimos, né? Porque os dois últimos não são navegadores, como ele quer aqui em cima. Os dois últimos são de correio eletrônico, né? Tanto o Thunderbird quanto o Outlook. Então são programas de correio eletrônico. Tudo bem que o Outlook está digitado errado aqui, mas é só erro de digitação, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, errado aí esse item 3. E no item 4, o Internet Explorer permite que os endereços dos sítios visitados nos últimos dias, a partir de um mesmo computador, possam ser automaticamente armazenados e buscados em uma lista favoritos. E esse item é errado, né? Porque site acessado, tá? Para você visitar, você vai visitar aí no histórico, né? Então todo esse conceito que ele te deu é do histórico e não de favorito. E nesse último item aqui, o item 5, a exibição em uma página da web, acessada por meio do Internet Explorer, de um X em vermelho ou outro espaço reservado no lugar de uma imagem, pode ocorrer em razão de. Então é o seguinte, ó, até aqui, eu só estava falando para você que no lugar da imagem apareceu então a folhinha com X. E essa folhinha com X, quando aparece, não existe uma regra sobre o que está fazendo, não.
Então essa folhinha com X pode ser vários tipos de erro, né? Então ele começou a relacionar alguns motivos. Ó. Ele falou assim, ó, o link para a imagem na página está quebrado. Essa questão de link quebrado é quando alguns conteúdos não estão mais disponíveis, tá, no site. Então, exemplo, você passou o login para outra pessoa por e-mail, mas a outra pessoa demorou muito tempo para abrir. Na hora que ela for abrir aquele site, pode acontecer daquele login não estar mais disponíveis as imagens, ou não está disponível mais nada, né? Então pode sim aparecer o X em vermelho, né? Agora o segundo motivo, o tipo de arquivo da imagem não ser suportado pelo Internet Explorer. Então também certo, né? Essa questão de não ser suportado é porque provavelmente precisa instalar algum plugin ou codec para executar aquela informação. Então no caso de um vídeo, então se você for assistir um vídeo, pode acontecer em você ter que baixar um plugin para flash, né, para assistir o vídeo. Então no lugar do vídeo pode ser que apareça um X, né, no lugar daquela imagem. O outro motivo, o computador não tem espaço suficiente em disco para armazenar os arquivos temporários, tá? Os arquivos temporários que são necessários para mostrar a imagem. E realmente também pode acontecer. Então, se você deixar a pasta temporária, que é onde guarda o conteúdo muito pequeno, que o tamanho mínimo que ela aceita são 8 megabytes. Mas se você deixar com um tamanho pequeno assim, alguns conteúdos pode acontecer em você não conseguir acessar, tá? Como é o caso, tá, de imagens e assim vai indo, né? Então, por isso que normalmente você vai ter que configurar um pouquinho maior a questão da pasta temporária, né? E o último motivo foi o Internet Explorer estar configurado para bloquear os programas utilizados para exibição de imagens. E também certo. É porque algumas vezes ele acaba bloqueando alguns conteúdos, tá? Não deixando você baixar vídeo, não visualizar imagens. Como forma de quê? Como forma de não sobrecarregar muito a rede, não deixar muito pesada, né? Porque provavelmente outras pessoas também queiram acessar. Então, para não ficar lento para os outros, ele prefere bloquear algumas informações, né? Então, esse item 5 é correto. Então, legal. Então, nosso material eram esses itens, né? Então, terminada aqui nossa correção de exercícios do Internet Explorer.